6, Neemias capítulo 6, estaria a nossa mensagem. Livro de Neemias, antes de Salmos, ali um pouquinho antes, você vai encontrar o livro de Neemias. E a gente estudou no domingo, foi no domingo, né? Não sei se na segunda-feira também eu preguei sobre Neemias, segunda noite. Eu sei que foram 2 mensagens dentro deste livro, né? E a gente viu que Neemias ele teve a missão de reconstruir os muros de Jerusalém que estavam destruídos. Porque o inimigo entrou, conseguiu acabar com Jerusalém, né? Saqueou o templo, causou um grande sofrimento, uma grande destruição à cidade santa. Tudo porque Israel se afastou do Senhor, né? Os judeus se afastaram do Senhor e não quiseram dar ouvidos a Deus quando enviava seus profetas e até matavam seus profetas, né? Levavam seus profetas ali a sofrer e viravam as costas para Deus. Aí veio uma grande tormenta, um grande prejuízo para o povo judeu. Mas anos depois, Deus ali por uma promessa que Ele já tinha dado, né? Até antes de tudo aquilo acontecer, Deus é tão bom e misericordioso. Deus deu uma promessa para o seu povo que eles regressariam e reconstruiriam Jerusalém. E aí Neemias foi um desses usados por Deus em uma etapa da reconstrução. Então, anos antes, já tinha ido lá Zorobabel, o sumo sacerdote Josué, que a gente lê lá no livro de Ageu, né, que fala também da reconstrução do templo, o Esdras para fazer uma reforma e para trazer novamente o povo à presença de Deus, à comunhão do Senhor. Então foram ali essas etapas sendo feitas. Depois foi Neemias, para reconstruir os muros que representavam a proteção daquela cidade. Muros fendidos mostravam uma cidade desprotegida. Isso traz um grande ensinamento espiritual para nós, que nós temos que estar com os nossos muros em pé, né? O que edifica o muro da nossa vida? É a palavra, é a promessa, é a obediência à palavra do Senhor. E o Neemias estava ali reconstruindo, então, com os judeus, os muros, que era uma obra muito grande, pessoal. Eram muros, não era mureta, como eu sempre falo, era uma muralha que cercava toda a cidade, por toda a extensão ali da cidade santa. É um trabalho pesado, né? Ainda mais para aquela época. Hoje a gente tem recursos extraordinários, que em pouquíssimo tempo consegue se construir um edifício, né? Um prédio, enfim, tendo a mão de obra, tendo todos os recursos disponíveis, né? Se consegue rapidamente. Tem até alguns países aí que andaram fazendo umas construções gigantescas em pouquíssimo tempo. Tecnologia. Hoje nós temos esse recurso, mas naquela época não tinha. Aí para construir rapidamente, não, demorava anos, pessoal. Anos e anos. Mas não foi anos e anos, foi num tempo recorde, a gente sabe que foi em 52 dias. Tudo porque Deus estava naquela obra. Mas o que a pastora quer trazer hoje, a verdade, sendo um instrumento, porque é Deus que quer trazer ao seu coração hoje, para o nosso coração. Eu quero falar para você que você não deve descer ao nível do diabo, ao nível de Satanás. Porque enquanto Neemias e o povo judeu estavam reconstruindo aqueles muros, eles foram tentados e pressionados de todos os jeitos e formas para que descessem, ou seja, deixassem aquela construção, deixassem aquela obra e descessem até os seus inimigos. Foram armadilhas, emboscadas. Até no domingo eu preguei aqui e mostrei para vocês que o inimigo tinha feito uma grande destruição e aquele lugar ali passou a ser habitado, meu irmão, por demônios, porque aonde há destruição, aonde há baderna, aonde há confusão, aonde há o caos, é habitado de demônio. Tem demônio agindo ali. E foram anos que Jerusalém ficou naquele estado. Então era anos sendo um habitat covil de cobra, de rato, de bestas feras, né? Porque em lugares assim, meu irmão, ainda mais naquele tempo, né? Ficava exposto, entrava leão, podia ter os seus covis ali de bichos. Então quando a pessoa, meu irmão, ali a vida dela está quebrada, destruída no pecado, destruída ali pelo diabo, tem acesso a Satanás para entrar, o diabo faz o seu ninho.
E quando nós começamos a fazer a obra de Deus, para que haja uma libertação, uma reconstrução, as coisas sejam colocadas em ordem, tudo no lugar, né? A pessoa está procurando viver uma vida com Deus, deixar o mundo, o pecado, se entregar ao Senhor, fazer uma aliança com Deus vivo, porque essa foi uma das missões de Esdras também, ao ir a Jerusalém, foi fazer o povo realmente largar as alianças erradas que eles tinham e fazer aliança com quem? Com Deus, com a sua palavra. Então, toda essa obra de reconstrução começou a mexer ali com o ninho da serpente, com os covis dos leões. E o diabo, meu irmão, claro, não se agradou daquilo, porque algo grande e importante estava sendo feito. Quando, meu irmão, você busca Deus, quando você começa a permitir a obra ser feita na sua vida, no seu coração, o diabo perde você. Aquele habitat, ou aquela área da sua vida não é mais morada de demônios, passa a ser habitat e morada do Espírito Santo, o lugar da presença de Deus. E o diabo, ele não quer perder esse lugar, de ter a sua vida, ou essa área da sua vida, como um lugar para ele estar, e causar sua destruição, seus danos. Então ele vai se irar, ele vai se levantar contra, para se opor a você, para impedir você de executar essa obra, de salvação, de libertação. Até quarta-feira, não sei se quarta eu não preguei essa mensagem não, mas foi acho que domingo, né? Que eu falei sobre isso, né, a respeito também da família. Você está fazendo uma obra para ganhar sua casa para Deus, aí você está buscando a Deus, as coisas estão sendo colocadas no lugar, Deus está fazendo uma restauração, e o diabo não quer perder aquela alma do seu familiar, do seu ente querido. Ele quer continuar agindo ali, com aquele vício, com aquela doença, com aqueles problemas financeiros. Aí cabe a nós estarmos ligados sempre com Deus, para termos o discernimento espiritual, entender que é demônio, pessoal, que é batalha espiritual, e a gente não pode parar, e não podemos descer ao nível de Satanás. Então Sambalate, Tobias, enfim, que eram os inimigos do povo judeu, que desde o princípio se levantou contra aquela reforma, contra aquela reconstrução, usados pelo demônio ali, as nossas serpentes, né? A gente ensina sempre que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Sua luta não é contra aquela pessoa que o diabo está usando para querer acabar com a sua vida, é contra o demônio que age na vida dela. Mas aqui é ainda a antiga aliança. Então esses aqui são exemplos, figuras do que acontece no mundo espiritual. Então esses demônios, eles vão querer ali tramar para fazer você descer ao nível deles. Não desça ao nível do diabo. Eles armaram ali uma arapuca, eles queriam que Neemias parasse aquela obra, fosse ter com eles, vamos ter uma conversa com eles, porque ali eles estavam tramando matar Neemias. Neemias era o que encabeçava, vamos dizer assim, aquela obra, que estava na liderança. Então, destruindo Neemias, eles assim pensavam, destruiriam todo o processo, toda aquela obra, parariam aquela reconstrução. E aí diz a palavra do Senhor, quando eles tentaram convencer Neemias de descer porque vamos entender, ele estava lá no muro reconstruído, estava sobre aquela visão, aquele propósito, aquela direção de Deus, né? Então, toda pessoa que segue o propósito, a vontade de Deus, a direção, a visão de Deus, ela está numa visão superior, ela está numa visão acima. A Bíblia diz que os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos. Então ela está andando sobre as águas, no sobrenatural. É uma visão, é um entendimento mais elevado. Humanamente, na visão no nível do homem, que é onde também Satanás atua e trabalha, que é o nível das emoções, da razão humana, que tem essas barreiras, que tentam fazer você enxergar as coisas de uma forma natural. Na visão humana, a pessoa é doente, mas ela está crendo em Deus, então ela está numa visão acima. Pelas pisaduras de Jesus eu já sou curada. Então, na visão humana, aquele casamento está acabado, mas ela age na visão de Deus e ela consegue enxergar e discernir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que Deus uniu, o homem não separa. Então, ela está andando num nível maior que vai levá-la a viver
uma reconstrução, a conclusão daquela obra, um milagre. Só que o diabo quer tirar você dessa visão, ele quer tirar você dessa revelação, ele quer tirar você da palavra, fazendo ou tentando lhe convencer a sair dali. Então ele vai querer usar de argumentos, ele vai querer tentar você, né? Pecado, ele vai fazer propostas para que você saia do propósito de Deus. Ele vai usar de mentiras, ele vai tentar fazer você agir na carne, que é com base nas suas emoções, com base na sua mente humana limitada, seus pensamentos naturais. Ele vai tentar lhe pressionar, porque às vezes a gente pensa, não, tentou uma vez, não, o diabo ele é persistente, por isso que nós temos que ser mais valentes do que o valente, mais persistentes do que o inferno. Ele vai querer lançar uma pressão, para você dizer, não, tem que fazer alguma coisa e agir no natural, descer ao nível dele, deixar o nível de Deus, que é o nível onde nós andamos pela fé. Quem está entendendo, diga graças a Deus. O medo, o temor, é uma das formas também dele tentar tirar você daí. Porque quantas pessoas por medo acabam, deixando-se levar pelo medo, acabam ouvindo o inimigo e acabam descendo. Foi assim com Pedro? Quando ele olhou para o vento forte, ele parou de andar sobre as águas e começou a afundar, começou a descer. Aí quando a gente desce, quando a gente sai do nível da fé, a gente começa a ser afogado, submergido ali pelas muitas águas, que são os problemas, que são as dificuldades. E o diabo quer o quê? Sufocar você nisso. Se Pedro não clamasse para que Jesus o ajudasse a se levantar novamente, ele teria afundado. Tem muita gente precisando pedir, Deus me ajuda a voltar ao nível da fé, porque eu ainda estou andando no nível natural, porque eu me deixei levar pela situação. Mas o Neemias não deixou, pessoal. Olha o que diz ali o versículo de número 3. Olha a resposta de Neemias aos seus inimigos. E enviei-lhes mensageiros a dizer: faço uma grande obra, de modo que não poderei ir. Por que cessaria esta obra para ir ter convosco? O que Neemias entendeu? Por que eu vou deixar a obra de Deus, que é grande, o que Deus está confiando nas minhas mãos, o que Deus está me mostrando que Ele vai fazer na minha vida, que é meu, que me pertence em Cristo? Por que eu vou deixar essa posição de fé para pensar como o inimigo quer que eu pense? Para descer para tomar chimarrão com o capeta? Para ficar alimentando pensamento que não presta, para ficar alimentando sentimentos que não prestam, que vão me tirar da presença de Deus? Eu tenho algo mais importante, meu irmão, não perde tempo com capeta. E às vezes a gente perde. Ficamos ali investindo tempo, meu irmão, pensando em coisa que não presta, pensando, meu irmão, nos diminuindo, nos afligindo, nos angustiando com aquele sofrimento, deixando mágoa entrar, tristeza entrar no coração. E aí o que vai acontecendo? Nós vamos descendo, e o que o inimigo queria fazer com Neemias? Matar. Quando você desce, quando a pessoa ela sai da presença de Deus, o diabo vai destruir. Ele vai ter condições de agir. Enquanto você está no nível da fé, ele não pode tocar em você, ele não pode derrubar, ele pode até ameaçar, tentar, né? Mas se você permanece naquela visão de Deus, naquela direção, não adianta, você está protegido por Deus, você está guardado naquela revelação. Você sai da vontade de Deus, o diabo consegue agir. Por isso que primeira coisa, ele vai tentar tirar você da fé, porque se ele consegue fazer você descer, ele consegue tocar em você, ele consegue tocar no seu casamento, ele consegue tocar na sua vida e destruir. A Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. E a Bíblia é clara quando diz lá no livro de Eclesiastes, você anota, nós não vamos lá, 10:4, levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o seu lugar. Primeira parte do versículo. Então, quando o diabo se levanta contra a sua vida, de alguma maneira, para lhe tentar a pecar, para lhe tentar a se chatear, a se magoar, para lhe tentar ali a desistir, desanimar, enfim, amedrontar você, não deixes o seu lugar em Deus.
o que ele está levantando contra a sua vida. Você recebeu uma visão de Deus, fica nela. Mas os exames estão cada vez vindo piores. Olha, parece que a situação está piorando, eu estou sendo cercado de todos os lados. Não, mas Deus falou, é eu e a minha casa, não vou desistir, não vou abrir mão, não vou deixar minha posição em Cristo, não vou comprometer a minha comunhão com Deus por nada. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Mas tem gente que desce, pessoal. E o prejuízo é grande. E tem muita gente que desce e não consegue voltar mais. Então não brinque com o pecado. Não brinque, meu irmão, com as coisas espirituais, com o inferno. Seja sóbrio, seja vigilante. Fique no seu lugar em Deus, meu irmão, e permaneça. Se você continuar lendo o texto, olha ali o versículo 4. E do mesmo modo enviaram mensageiros a mim 4 vezes, e da mesma forma lhes respondi. Depois teve mais vezes ainda. 4 vezes. Olha a persistência do inimigo. E da mesma forma Neemias respondeu para eles. Da mesma forma que na primeira vez que você foi tentado, da mesma forma que na primeira vez que o diabo quis te amedrontar, encheu o teu coração de coisa ruim, você resistiu, e você disse, não, está amarrado, eu não vou contaminar meu coração, eu não vou ceder esse pecado, eu sou mulher de Deus, sou homem de Deus, meu irmão, e assim vai, resistindo àquela tentação na carne ali, da dor que você sentia. Mas está doendo, não fui curado. Não, está amarrado, já fui curado sim, já orei, já determinei, a bênção é minha. Meu irmão, não, da mesma forma responda ao diabo como você respondeu antes. Quando ele vier uma segunda vez, quando ele vier uma terceira vez, quando ele vier uma quarta, aqui não importa quantas, nós temos que ter essa posição firme. Ele vai tentar te derrubar. Você está fazendo uma grande obra, você está fazendo a obra de Deus, você vai viver um milagre na sua vida. Então não desça, não dê ouvidos ao inferno, fique no lugar que Deus te colocou. Tem alguns que estão aquele desce e sobe, não pode, pessoal. Para nós podermos prosseguir, nós temos que ter firmeza nos nossos passos. Por isso que Jesus ensinou a Pedro, um homem de pequena fé, por que duvidar? Enquanto Pedro e os discípulos não aprendessem a confiar de todo o coração, eles não iam, meu irmão, poder executar a vontade de Deus como Deus gostaria. Eles tinham uma grande missão pela frente, que era o ministério da igreja, de evangelização, e as perseguições seriam mais fortes do que aquela. E eles precisavam aprender o quê? A ser constantes, a ser firmes na fé. E graças a Deus aprenderam, né? Com exceção do Judas lá, que desde o princípio, né? Seu coração estava nas mãos de Satanás, era o filho da perdição. Mas os demais que realmente tinham coração em Deus e perseveraram ali ao lado de Jesus, aprenderam, se posicionaram, e a igreja, meu irmão, foi levantada ali, a obra foi feita e continua até os nossos dias. O livro de Atos continua, ele não tem fim. Então, como cristãos, nós temos que aprender a ter firmeza, porque enquanto a gente fica oscilando, subindo e descendo, a obra não é concluída. Você fica estacionado. Mas na hora que você pega firme e não desce mais, meu irmão, a obra é concluída. Diga glória a Deus. Ela é feita. Não, está amarrado, eu estou curado, não tem esse negócio. Jesus já fez a obra na minha vida. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, não abro mão disso. Foi nessa firmeza que Neemias conseguiu. E muitas vezes não é que ele não se sentia fraco, ou que não era tentado a desanimar, mas é que ele não se entregava também a isso. Tanto que lá no versículo 9, no finalzinho do versículo 9, é ele orando a Deus, ali ele faz um clamor a Deus, uma oração breve ali, uma frase, diz ali no final do versículo 9: agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas. Neemias não dependia da sua força para fazer aquela obra, ele dependia da força de quem? Meu Deus, me fortalece aqui, eu não vou parar, eu não posso parar. Então nós temos que buscar constantemente esse fortalecimento espiritual, pessoal.
Ele era vigilante, sempre ligado com Deus, sempre buscando a força de Deus. Por isso ele teve condições de seguir adiante. E tem mais aqui que nós vamos aprender com Deus. Aí foram várias perseguições, até a mentira, usando de mentira, o inimigo quis tentar derrubar. Pessoal, se você está na verdade, se você está fazendo o que é certo perante Deus, você não tem que temer se o inimigo está te ameaçando. Porque eu vou lançar uma mentira contra você, uma calúnia. Vou lançar. Só teme quem deve, não é verdade? Mas se alguém está devendo, aí essa pessoa tem por que temer. Aí tem que tomar juízo na vida, né? Se acertar ali e se firmar na verdade, senão com certeza o diabo já está agindo na vida da pessoa. Mas se a pessoa está caminhando na sinceridade, na verdade, no caminho de Deus, não tem por que temer. Porque eu vou lá, vou inventar uma calúnia, era o que o inimigo falou. A gente vai falar para o rei Artaxerxes, né? Que era o rei persa, que ainda o povo judeu estava sob o domínio do Império Persa. Então, quer dizer que eles podiam voltar a ser uma nação, mas iria ainda pagar impostos e prestar contas para o Império Persa. E ele disse: eu vou falar que você está querendo criar uma rebelião, que você está querendo, todo mundo falando aí que você quer ser o chefe do povo judeu, e que você vai se levantar contra o Império Persa, né? Querendo armar contra ele, para intimidar ele, para não, eu tenho que descer para conversar com esse pessoal aí, porque senão eles podem armar contra mim. Você não tem que se preocupar com nada disso, pessoal. Se você está na verdade, continue de cabeça erguida. Lá na empresa estão falando que vão armar contra mim. Armem, mentem, falem, pensem. Você tem paz com Deus? Você está andando na verdade? Então fique em paz, tranquilo. Porque tudo que falarem, tramarem, não vai prosperar na vida do justo. Olha, Daniel é um exemplo disso também. Como eu falei antes, quando você está na visão da fé, na visão de Deus, você está protegido, meu irmão. Deus tem compromisso de guardar a tua vida. A palavra te sustenta de pé. Nenhum ataque do inferno vai ter poder para te derrubar, a não ser que você ceda a ele. Se você não ceder, você não vai cair. Por isso que a Bíblia diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E aí, sabe quem ficou envergonhado no meio de tudo isso? Versículo 16. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, ouvindo o quê? Que eles tinham acabado a construção dos muros em 52 dias. Todos os gentios que havia em redor de nós, gentios representa os povos que não temiam a Deus e que muitas vezes duvidavam do que Deus faria nos judeus e através dos judeus. Que havia em redor de nós, temeram e sentiram-se humilhados. Quem é que vai ser humilhado, meu irmão? O diabo, amém? O demônio, aquele que queria te envergonhar, acabar com a tua raça, acabar com a tua vida, é a raça dele que vai ser desfeita, é a raça das víboras, né? De toda a palavra maldita, de tudo que foi lançado contra a vida do justo, é isso que vai perecer e será humilhado, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Então, pessoal, você não precisa nem provar que Deus está do teu lado. Você só precisa ser de Deus. Você só precisa fazer a vontade e a obra de Deus, porque é Deus que mostra que é contigo. É Deus, pessoal. Fique em paz. Continua sendo servo, continua obedecendo, continua honrando, continua andando na verdade, na visão da palavra, em santidade. Se não estava assim, então não adianta, você vai continuar no caos, na destruição. O diabo vai continuar fazendo ninho na tua vida. Mas você quer uma vida diferente, liberta, quer uma aliança com Deus? Se posicione, se santifique, busque a Deus, largue o pecado, o mundo, as coisas erradas, creia na palavra, creia naquilo que Deus tem falado ao teu coração e fique firme nisso, que aí você vai ver a sua vida sendo reconstruída, restaurada, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor, que Ele merece? Glória a Deus. Os seus inimigos que serão envergonhados no nome de Jesus. Fique em pé no seu lugar que nós vamos orar.
Tem ali o sal, o pedido de oração. De hoje você pode pegar o pedido de oração, se você tem ali, tá? Se você não tem, você não vai fazer agora. Agora não dá mais tempo, pessoal. O que você vai fazer? Você vai levar para a semana que vem você trazer. Aí você traz ali tudo que você quiser. E agora, pastor, o que eu faço agora? Você coloca diante de Deus. E Deus vai te ouvir, Deus vai te abençoar. Fica tranquilo. Amém? Mas quem ali ainda não tem, vai receber para a semana que vem o sal que você vai apresentar na oração. Então fica na tua mão, tá? Para a gente poder consagrar, apresentar diante do Senhor, em nome de Jesus. E glória a Deus por isso. Nós vamos orar com fé. Enquanto isso, deixa eu avisar a todos, também os irmãos que estão nos acompanhando pelo YouTube, pelas redes sociais, que domingo agora nós vamos ter a Santa Ceia da Segunda Chance. E eu entendo que por esse motivo, Deus querendo trazer novamente alguns que se enfraqueceram e caíram, Deus tem falado tanto no nosso coração sobre reconstruir, né? Sobre recomeçar. Deus dá essa oportunidade para a pessoa, Deus deu essa oportunidade para os judeus, mas você tem que aproveitar ela, não cedendo mais aos inimigos. Diga graças a Deus. Então, vem para a presença de Deus, vem fortalecer sua aliança com o Senhor. Você que está fraco, você que se sente abatido, você que estava longe, volta, vem. Deus está te chamando, ainda dá tempo. Não deixe ser tarde demais para você. Tem pessoas que estão brincando com a coisa e depois vai ser tarde demais. Aí quando for tarde demais não tem volta, pessoal. Tarde demais é quando a pessoa perde a sua vida. E a gente sabe que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Então não brinca com isso. Queriam matar Neemias, pessoal. Se ele descesse, ele seria morto. Então é hora de você vir correndo antes que o diabo conclua o plano que ele tem contra a sua vida, que é lhe destruir. Vem e volta que Jesus está de braços abertos para você. Amém? Então domingo agora Santa Ceia, onde nós vamos ter culto às 8h30, às 9h30, às 10h30 da manhã, às 15h e às 18h. Você vai fortalecer a sua fé, participar do corpo e do sangue de Jesus, renovar as suas forças no Senhor. Vai ser especial, vai ser tremendo. Esse domingo agora, dia 30, Avenida Presidente Getúlio Vargas, 1158, Parada 45, em Alvorada. As nossas igrejas todas aqui na mesma fé, no mesmo Espírito, junto com o pastor Victor Martins. Amém? Apresenta a Deus, feche os seus olhos. Vamos orar então. Pai, muito obrigada por essa mensagem. Deus, o Senhor falou a esse coração e essa pessoa está decidida. Pai, eu quero reconstruir a minha vida. Eu quero reconstruir meu casamento. Eu quero, Senhor, recomeçar. Minha vida está em ruínas, está em pedaços. Meu Deus, o meu casamento estava sendo destruído, mas hoje eu entendi que eu preciso assumir minha posição no Senhor, assumir a Tua palavra, meu Deus, me santificar e me firmar nessa posição. Porque se eu estiver firme nisso, Pai, o Senhor vai me ajudar a cada passo de uma forma sobrenatural, Pai. Por uma obra do Teu Espírito, o milagre será feito em mim, será feito na minha casa, e eu vou ver, meu Deus, tudo se erguendo de novo. E a glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, restaura esse coração para Ti, restaura as forças dessa pessoa. É esse que diz: Senhor, eu sei, estou fazendo uma grande obra, fortalece as minhas mãos. Você que está sendo tentado, você que o diabo tem lançado mentiras, você que o demônio tem lhe pressionado para querer lhe derrubar, lançando calúnias contra a sua vida, querendo fazer você descer a um nível natural, pensar de uma forma limitada, deixando a mágoa, a raiva, o ódio, os sentimentos entrarem. Diga: não, eu não fui chamado para andar nesse nível do inferno, eu fui chamado